turminha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E o tema da aula de hoje é por que estudar ciências? Bom, para a gente começar, vamos falar primeiro qual é o planejamento do nosso primeiro bimestre. No primeiro bimestre, nós vamos dividir as nossas aulas em 7 aulas. Então, a nossa primeira aula, nós vamos falar por que estudar ciências. Então, nós vamos entender qual que é a importância de estudar ciências e quais são os benefícios desse conhecimento para a humanidade. Na aula 2 da semana 2, nós vamos conversar sobre a saúde visual e auditiva. E dentro de saúde auditiva, nós vamos conversar um pouco sobre o som, as suas propriedades e a influência disso na saúde. Na nossa semana 3 e na nossa semana 4, nós vamos estudar os animais. Vamos falar sobre o seu modo de vida, sobre suas características, sobre quais grupos eles se dividem. Então, os animais eles vão poder ser ou vertebrados ou invertebrados. Podem ser mamíferos. Quais são as características dos mamíferos, ou dos répteis, ou dos peixes, né? Então, nós vamos discutir isso nas nossas aulas das semanas 3 e 4. Na aula da semana 5, nós vamos falar sobre a escassez de água. A água é um recurso natural fundamental, onde toda a vida depende da água. Então, a gente discutir a sua escassez é importantíssimo, tanto para a vida humana como para a vida do planeta e os seres vivos que vivem no planeta. Na nossa aula 6, nós vamos tratar do uso do solo. Quando nós falarmos do uso do solo, nós vamos falar também sobre as propriedades do solo, sobre a sua composição e também do mau uso do solo. Se esse solo ele está poluído por lixo, resíduos químicos, tóxicos e também o mau uso do solo na agricultura, quando utiliza-se muitos agrotóxicos, né? Qual que é a influência desses agrotóxicos no meio ambiente, onde a gente está inserido. Na nossa aula 7, então, nós vamos fechar falando das características do nosso planeta Terra. Então, vai ser um breve estudo sobre o que é a atmosfera, o que é a litosfera e o que é a hidrosfera. Bom, então, voltando ao nosso primeiro tema, por que estudar ciências, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a natureza da ciência, entender também como que esse conhecimento científico ele é produzido e quais são as suas implicações para a humanidade e para o meio ambiente. E também a gente deve reconhecer qual a importância da produção do conhecimento científico para a humanidade. Bom, a necessidade de estudar ciências surge da curiosidade de saber como e por que os fenômenos da natureza acontecem. Então, foi por causa da curiosidade que, por exemplo, Albert Einstein pensou a teoria da relatividade observando a luz. E, como consequência disso, nós temos tecnologia de computadores, de GPS e toda a evolução tecnológica que a gente pode observar no século XXI é consequência dessas descobertas de Einstein. Também tiveram cientistas, por exemplo, cientistas que observaram bactérias termófilas, né? Principalmente no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, onde
encontrou uma bactéria que ela resistia a altas temperaturas. No momento que isso foi descoberto, na década de 60, não se pensava, né, quais seriam as implicações dessas descobertas. Mas a substância que tem nessa bactéria é tão importante que nos dias de hoje ela desenvolveu uma técnica da biologia molecular, que é chamada a PCR. É através dessa técnica que a gente consegue ampliar o material genético de alguns organismos. E por isso também que a gente consegue identificar se uma pessoa tem, por exemplo, a Covid-19. É um dos exames que melhor identifica esse vírus. A ciência tem um papel muito importante na tecnologia. Todas as nossas descobertas do século XXI, o transporte, os aviões, os carros, a comunicação, a televisão, o celular, a internet, ela é consequência das descobertas científicas. A saúde é muito importante também nas descobertas científicas. Porque se hoje nós temos tecnologia para vacinar as pessoas contra a Covid-19 e outras doenças, como febre amarela, como sarampo, a coqueluche, dentre outras, é devido às curiosidades e às descobertas da ciência. Remédios e tratamentos, como o tratamento do câncer, o tratamento da AIDS, também são muito importantes, como descoberta da ciência. Bom, a conservação da natureza e a sustentabilidade é um ponto a se pensar em relação à ciência. Por quê? A natureza, ela tem recursos naturais limitados. Nós não podemos usar todos os recursos da natureza indiscriminadamente. Por quê? Senão, nós no futuro não vamos ter mais recursos. Então, é um desafio para a humanidade saber equilibrar a economia e a utilização dos recursos naturais. Esse equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e também a economia é chamado de sustentabilidade. E para os próximos séculos é muito importante pensar sempre na sustentabilidade, porque a cada dia os problemas ambientais se agravam. Cada dia que passa, os rios estão mais poluídos, o ar mais poluído, o solo mais poluído, a emissão dos gases, né, principalmente do CO2 e outros gases estufa, também causam alterações no clima, e isso também é um fator a se pensar. Então, toda essa relação entre produção econômica e meio ambiente, ela tem que ser pensada com a ciência. A ciência, ela deve sempre estar aliada à solução dos problemas da humanidade. E o conhecimento científico, que é patrimônio da humanidade, ele nos promove qualidade de vida. Então, pensa comigo, turminha, se nós podemos nos deslocar através de um ônibus, foi porque teve algum cientista que pensou nesse meio de transporte e conseguiu promover esse avanço. Se a gente consegue se comunicar muito rápido hoje em dia, através da internet, do celular, é também devido à tecnologia e às descobertas científicas. Então, quando a gente pensa em conhecimento científico, a gente sabe que o conhecimento, ele é patrimônio da humanidade e ele sempre vai nos trabalhar para nos promover qualidade de vida. Mas então,
como que os cientistas fazem ciência? A ciência da natureza, ela é uma ciência experimental. Então, por isso, os cientistas eles vão utilizar técnicas experimentais para desenvolver o pensamento científico. E, através dessas técnicas, eles vão desenvolver um método científico, que é investigativo. Ou seja, quando um cientista fala alguma coisa, propõe uma teoria, ele o faz baseado em evidências científicas. Então, vamos falar um pouquinho, turminha, de quais são as etapas do método científico. Então, tudo começa com a observação. O cientista só desenvolve a sua curiosidade porque ele observa o ambiente no qual ele está. Então, você aí de casa pode ser um jovem cientista e começar a observar o seu ambiente. Você pode observar o céu, pode observar as estrelas, pode observar tudo ao seu redor. A partir dessa observação, pode surgir uma curiosidade. A partir disso, vem a dúvida. Essa dúvida, muitas vezes, nos traz um problema. Quando a gente tem um problema, a gente pensa sempre numa solução. E para tentar solucionar esse problema, a gente pensa numa hipótese. Hipótese é uma ideia que a gente acredita que pode resolver uma determinada situação. Por exemplo, quando começou o estudo da ciência dos seres vivos, tinha um cientista que acreditava que os seres vivos eles podiam surgir de dentro de um pote que tivesse carne. Aí o que ele fez? Ele propôs um experimento para tentar essa ideia. Ele pegou um pote com carne e deixou aberto, e o outro pote com carne ele tampou. No que ele deixou aberto, moscas que estavam ao redor, colocaram os seus ovos, que se tornaram larvas, e surgiu vida. No que estava fechado, não veio moscas. Então, a vida, ela não tinha uma geração espontânea. A vida, ela surge a partir de outros seres vivos. Então, ele teve uma hipótese que, nesse caso, ela foi descartada. E aí surge uma nova hipótese e uma nova formulação. Então, todo esse processo é uma investigação. E no final dessa investigação, é muito importante a gente fazer uma análise dos resultados e aí propor uma conclusão. A partir dessa conclusão que muitas vezes surgem as teorias. E também podem surgir as leis. Leis, a gente pode dar o exemplo das leis de Newton, e as teorias, a gente tem, por exemplo, a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução dos seres vivos, que são temas também para nossas próximas aulas e discussões. Nessa figura, nós vamos discutir, então, o método científico. Então, tudo surge a partir de uma pergunta, que vem de um problema. Essa pergunta, problema, vai nos fazer elaborar uma experiência científica. Quando a gente termina essa experiência científica, nós vamos gerar resultados e conclusões. Muitas vezes esses resultados e conclusões, eles podem tanto confirmar a nossa primeira hipótese, como descartar essa primeira hipótese. E outra coisa interessante, a partir desses resultados também podem surgir novas dúvidas. À medida que
o conhecimento científico ele é produzido, nós ganhamos respostas e também novas perguntas. Bom, atividades. Número 1. Cite algumas conquistas ou descobertas realizadas pela ciência. Bom, a gente já falou de algumas delas. Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia é uma conquista científica. O desenvolvimento da pesquisa em saúde também é uma descoberta científica. O desenvolvimento da sustentabilidade também é uma descoberta científica. E qual é a importância da ciência na vida das pessoas? Ora, a importância da ciência na vida das pessoas é principalmente promover a qualidade de vida. E aí, turminha, vocês podem colocar na sua resposta tudo aquilo que vocês consideram como qualidade de vida, como, por exemplo, ir ao médico, receber uma medicação, poder se transportar através de ônibus, de avião, de carro, de bicicleta, que também é uma tecnologia, e demais todas as nossos instrumentos ao nosso redor favorecem também a nossa tecnologia. Essas foram as nossas referências. E é isso. Até a nossa próxima aula. Dúvidas? Manda pra gente. Até a próxima.